Tunis. Nos conhecemos em 2016. 2016, num congresso nos Estados Unidos. A gente estava num evento de nutrição esportiva internacional na Flórida. E foi muito... Aquele evento foi um divisor de águas também na minha vida, assim, né? Porque pelo evento, né? As pessoas que estavam lá, tava o Luciano também, tava todo mundo, tava uma turma muito, muito boa naquela viagem. E a gente fez excelentes conexões. E eu lembro da conversa profunda que eu tive com a Pri, assim, a gente estava no Uber, eu acho. Ou na van, não numa lembro. van, E aí a gente começou a entrar num assunto profundo, assim. E aí ela começou a compartilhar os estudos dela com a Ayurveda. E aí foi uma conexão, assim, instantânea, né, de tudo. Eu falei, gente, olha isso, que incrível. E que incrível essas conexões que você já fazia desde então, né? Você já era uma nutricionista, muito bem colocada no mercado, fez medicina e buscando a Ayurveda, você realmente é uma pessoa extremamente inspiração, de busca. E você não para, assim, realmente você vai... E o que mais me impressiona em você é essa capacidade de ir nas práticas ancestrais de lá de milênios e traz coisas atuais e você refina e você... essa sua capacidade, ela é incrível. E aí, uma coisa muito interessante, assim, né, de ver, de observar nesse nosso processo, né, que a gente foi compartilhando ao longo, né, juntas, assim, né, os processos de evolução e tudo mais. E aí a gente tem umas histórias, assim, que a gente poderia depois fazer só uma live só das grandes histórias. Só dos sonhos. Só dos sonhos. A gente começou... Tudo começou, várias dessas conexões com sonhos e que a gente tem uma com a outra aí de coisas que são muito importantes. Foi em 2019, né? E aí isso vem se transformando em algo muito, muito profundo, assim, desse processo. E eu vi, né, a sua imersão em Santa Idelgarda, que surgiu... Depois eu quero que você conte um pouquinho, né? Toda essa história. E nesse sentido, essas conexões, assim. Porque o primeiro que eu quero que você conte, assim, é da onde veio a sua necessidade em estudar as práticas ancestrais, né? Que começou pela Ayurveda. Sim. E essa conexão que você faz com a Santa Idelgarda. E hoje, a forma como você traz isso dentro dessa roupagem nova, né? Práticas ancestrais, mas ao mesmo tempo com atualizações. Como que você foi costurando essas conexões, como você traz hoje na sua prática, nos seus cursos, né, e o que você ensina, o que você traz aqui nas redes sociais, que é tão incrível e transformador para as pessoas? Conta um pouquinho. É engraçado que você está falando isso, e hoje de manhã mais cedo, eu fui conversar com o padre, né? Eu fui fazer a minha direção, comecei hoje, e aí ele estava perguntando, ele falou assim, me conta como é que funciona esse seu trabalho com a Santa Idelgarda. Eu fiquei 1h30 explicando como que funciona, qual é o meu objetivo central com esse tipo de trabalho, etc. E aí ele ficou assim, olha, eu estou chocado, né? Porque você consegue fazer todas essas conexões. Então, como foi que tudo começou? Eu sou de formação, primeiro eu fiz a nutrição e depois eu fiz a medicina. Dentro da medicina, eu comecei a observar, porque eu sou de uma época igual a Rita, né? Que a nutrição não tinha visibilidade, a gente não tinha visibilidade, não tinha muito trabalho científico, não tinha muito investimento nos estudos. E aí, por isso eu fui até fazer medicina. E aí, na medicina, eu comecei a perceber todas essas evoluções acontecendo dentro da nutrição. E eu sempre trabalhando como nutricionista mesmo na faculdade de medicina, nunca parei de trabalhar. E eu falei, bom, eu preciso voltar a estudar nutrição, para eu não ficar também paralisada. E aí, fazendo medicina, eu fui procurar uma pós-graduação de nutrição. Olha só, que louca. Eu fazendo medicina, eu queria fazer uma pós-graduação junto de nutrição. E aí, a pós-graduação que eu tinha escolhido fazer, acabou as inscrições, lotou, não tinha vaga mais.
Aí eu falei, bom, não é para fazer isso. Aí olhando o Instagram, já trabalhava no Instagram nessa época, eu vi uma nutricionista que eu seguia, que nem mora no Brasil, falando de Ayurveda. E Uau! aí eu fui lá, entrei no Instagram dela, olhei e vi que ela tinha feito um curso de Ayurveda. Fui lá e me inscrevi nesse curso de Ayurveda que ela fez. Então foi aí que começou. Tá. Quando eu cheguei no curso de Ayurveda, a primeira percepção que eu tive ao chegar é que o Ayurveda, ele tratava todo mundo a partir do intestino, a partir da desinflamação desse intestino. Me Perfeito. conectei, porque já era uma época que eu estava estudando muito intestino, desbiose, microbiota intestinal e etc. E eu já me conectei com a proposta da Ayurveda. E aí o que me chamou a atenção, claro, foi o Dinacharya, né? Para quem não sabe, Dinacharya significa rotina diária em sânscrito. Perfeito. E aí o que me chamou a atenção foi essa rotina diária, né? O raspar a língua, o fazer o bochecho com óleo de gergelim, olhar o céu, pisar na grama, fazer uma oração, etc, etc, etc. E aí passou, isso foi 2000, sei lá, e eu te conheci em 2016, né? Então deve ter sido 2015. Aí passou, eu me formei, né, medicina, veio pandemia, e daí eu comecei a ensinar efetivamente aqui no Instagram a tal da rotina diária, que eu já ensinava no consultório, que eu já fazia comigo há muito tempo. E aí a Perfeito. quantidade de pessoas mandando depoimentos do que melhorou na vida delas, fazendo a rotina diária, aquilo foi um pouco chocante para mim. Porque eu não tinha entendido isso até então. Por quê? Como eu fazia com o paciente, fazia comigo, e com o paciente, né? A gente está fazendo a dieta junto, a suplementação, a rotina diária. A gente não consegue mensurar que através dela a gente tem bastante resultado. E na internet, as pessoas, eu não sei quem está fazendo o quê, eu não sei qual a doença de quem, eu não sei qual é a inflamação do quê. A pessoa está fazendo a rotina diária, tendo resultado, sem fazer um suplemento diferente, sem fazer nada. E aí passou. No consultório, um belo dia, atendi uma amiga minha hoje, e aí ela muito católica, eu falei com ela, falei, Araceli, você se importa de eu prescrever uma pedra para você? Uma pedra, né, para usar, para colocar no lugar. Essa aqui é uma água. Então, você se importa de eu prescrever uma pedra para você usar durante a gestação? Que ela estava grávida. E aí eu perguntei isso meio com medo, porque o Ayurveda trabalha com pedra. E aí falei assim, bom, vamos ver, né? O não eu já tenho. Ela pode achar que é superstição e não querer usar. E ela falou assim, claro, Pri, por quê? Eu falei, não, porque eu achei que você, por ser católica, eu sou católica, né? Porque não sabe. Mas na época eu estava ali no início da caminhada, e aí não sabia bem como abordar. Falou, como assim? Você não conhece a Santa Hildegarda que trabalha com pedras? Né? As pedras são terapêuticas, elas têm propriedades terapêuticas. Eu falei, como? Uma santa que trabalha com pedra? Peraí. Até então ninguém conhecia essa santa aqui no Brasil, né? E ela também, ainda assim, pela potência que ela era pouco falada na Europa, eu acho. Porque eu fui no congresso dela na Europa, esse ano que passou, e só tinha alemão no congresso. Uau! Eu, a única brasileira do congresso. O congresso não tinha transmissão em inglês. Eu assisti o congresso todo em alemão. Então, ou seja, alunos do 2022, um congresso, né, de uma mulher como essa, todo em alemão. Então, assim, ainda é fechado. E aí, eu comecei desde então a estudar a Santa Hildegarda. E o que eu faço hoje no meu trabalho é conectar tudo que eu já sei, tudo que eu aprendi com a Ayurveda, com a medicina tradicional e ancestral da Santa Hildegarda. Então, a base do meu trabalho, inclusive, quando a gente terminar essa live, temos uma conversa importante. As bases do trabalho com a Santa Hildegarda é trabalhar a mentalidade e as emoções, junto com a alimentação, as rotinas, que são nada mais, nada menos do que práticas de biohacking. Inclusive, eu sei que você já estuda isso há muito tempo. E eu nunca tinha parado para ler, para estudar isso. E quando eu comecei a ver você falando, eu falei, caramba, isso a Santa Hildegarda manda, caramba. Hildegarda total. Eu falei, caramba, mas esse negócio de prática de biohacking é a Santa Hildegarda. Então, quando a gente vai olhar para essa questão da conexão, de mentalidade, de se reconectar com o ciclo, até te contei ontem, né?
sobre o meu ciclo menstrual que mudou para ele se reorganizar. Agora, recentemente, para eu ovular na lua certa, etc. A gente vai olhar para uma santa dessa, né? Que na verdade ela foi médica, ela não era santa no século XII, ela virou santa muito tempo depois. Ela era uma mulher, uma monja beneditina médica, que tratava os pacientes dela através da observação, né? Uau! E aí a gente vai olhar e fala, caramba, ela como médica naquela época, naturopata, tratava as pessoas exatamente como hoje a ciência prova que funciona. E a maior prova, né, Rita, é a clínica. As pessoas ficam perguntando, tá, mas me prova então que a pedra funciona. Eu te provo não, você quer saber, você vai lá, pega a pedra e analisa ela e faz o teu artigo de estudo científico. Né? Eu estou falando o que eles falavam na ancestralidade. Alguma coisa tem nisso. Né? E aí eu até expliquei isso hoje, porque as pedras, a gente olha com superstição mesmo para as pedras, né? A grande maioria das pessoas acham que é superstição, que é não sei o que, não. De fato, nas pedras tem-se propriedades, né? Tem energia, que não é nem isso que eu vou falar, mas tem-se micronutrientes, minerais, que têm relação com até mesmo as plantas. Então, hoje, quando a gente olha para um chá, a gente entende que o chá é terapêutico, né? Eu acabei de postar aí sobre o chá de boldo. A gente entende que aquela planta, sem falar da energia, da fitoenergia dela, a gente entende que aquela planta tem micronutrientes, tem alcaloides, né? Tem fitoesteróides, que vão, de certa forma, fazer uma modulação no nosso corpo para a desinflamação. Quando você olha para uma pedra, você tem que olhar para ela da mesma forma. Se você é muito cética, se você pensa de forma muito científica. E aí, eu até vou explicar isso aqui, né? Pesquisando sobre as pedras científicas que sou, a Santa Hildegard, ela manda usar a pedra de ametista para problemas de pele. E problemas de pele, como melasma, por exemplo, tem total relação com predominância estrogênica. Acne, né? Porque está tudo conectado. Então, melasma, psoríase, acne. O que ela manda a gente fazer, Rita? Ela manda a gente pegar uma pedrinha da ametista, colocar dentro de um copo d'água à noite, deixar lá, e quando acordar de manhã, lavar o rosto com essa pedra, porque ela auxilia no processo da melhora das manchas, etc. E eu fui estudar a ametista, né? Não tem trabalho científico falando sobre isso, é óbvio. Mas eu fui estudar a geologia da pedra. Você acredita que a pedra ametista é a pedra mais rica em silício? Uau! E o que a gente usa para pele? Extrato padronizado, silício e glicina, não é? Então, ela já sabia, através da observação, dos cuidados, dos estudos dela também, porque ela estudava muito, ela lia lá os livros do Plínio, né, que foi um grande pesquisador sobre tratamentos naturais. E ela falava isso em cima também, baseada não só do que ela tinha de inspiração, mas como também dos estudos científicos dela, da observação. Então, a gente não pode olhar para uma prática de uma rotina diária, de um biohacking e falar, isso aí é besteira, né? Para que eu vou usar esse óculos amarelo? Exato. O que tem por trás disso? Né? Não é só um simples óculos amarelo ou um simples colocar o pé na grama. Tem muita coisa mais por trás disso. Nossa, um ponto muito, muito importante que eu acho que as pessoas foram desconectando. E um ponto que isso vale, né? Não só para leigos. Oi, Tonton, você tá aí? Não só para leigos, mas para os profissionais, principalmente. Porque os profissionais, eles perderam também essa capacidade de observar. Assim, se você quer ser um profissional de saúde, você tem que ser um especialista em observação. E essa primeira observação, não tem como você ser especialista em observar se você não se observa primeiro. Porque o primeiro treino de se observar é em você. Cada detalhe, como você acorda, como você tá, como seus pensamentos, quem são seus gatilhos, como que você responde, né? Porque boa parte das nossas questões, né, e de questões, enfim, traumáticas ou de coisas que são nossos gatilhos, na verdade, como a gente reage, né, a determinadas situações, como a gente fica, né, o que a gente sente a cada momento, né, o que a gente come, quais são as nossas sensações, né, entender aquilo, né, intuitivamente, né. E aí,
se o profissional ele não tem esse refinamento com ele mesmo, dificilmente ele vai ter essa capacidade de observar o outro. E essa observação sem julgamento, né, que é bem diferente, né? Você julgar e você observar. É você estar ali com uma observação curiosa da vida. E aí eu quero chegar num ponto que eu gostaria, assim, que eu acho que nessa altura em que você está dos seus estudos, que eu acho muito lindo de ver o que você compartilha, é o seguinte, né? Que é o que mais me empolga sempre quando eu vou estudar também as práticas indígenas, né? Dentro do xamanismo. E outro dia eu fiz uma live também de xamanismo, e é muito interessante porque, assim, xamanismo, ou as práticas ancestrais, o que a Santa Idelgarda trouxe, são coisas que, na verdade, são só nomes diferentes para a mesma coisa, no fim das contas, né? Sim. Que é essa conexão com você mesmo, com essa capacidade de ter uma ligação, né? Não estou falando nem no sentido espiritual, mas no sentido em que você tem uma sabedoria ali superior que rege, né, várias coisas da nossa vida. E as práticas ancestrais, né? Então, imagina, a Ayurveda que é milenar, né? A medicina tradicional chinesa que é milenar. E quando eles foram, né, desenvolvidos, não existia essa tecnologia que a gente tem hoje de comprovação das coisas, né? Não mesmo. Mas eles sabiam. Como eles sabem, né? E como a gente consegue hoje ter essa comprovação científica, né, de que funciona. E aí hoje a gente fica tão apegado a essas é claro, a ciência ela é extremamente, não é que a gente está desmerecendo a ciência, até porque nós somos cientistas, né? Mas não é desmerecer. O que a gente não pode é fazer uma coisa em detrimento da outra, né? Então, ficar ali apegado a fazer algo, uma prática, por isso para profissional de saúde também é extremamente importante, ou quem é leigo, essa capacidade de ter conexão com essas sabedorias, porque eles sabiam de algo, né? Então, a Ayurveda tem uma sabedoria ali que hoje a gente já sabe, a quantidade de estudos que tem, por exemplo, com a cúrcuma, com a curcumina, né? Que é uma coisa, assim, incrível. E várias coisas que a gente tem hoje da fitoterapia, das plantas medicinais, são graças à Ayurveda, assim. Exatamente. Dessa medicina milenar. E a Santa Idelgarda, é muito interessante que quando eu estava estudando a história das plantas medicinais, assim, a Santa Idelgarda ela é uma das mais citadas, né, dentro da história do que hoje a gente tem de bibliografia sobre as plantas medicinais, assim. E aí quando você vai ver, nossa, era uma santa, né, santa católica, então isso é muito, muito interessante. Então, o que você entende hoje dessa sabedoria que se tem, né, em relação o que, né, o que é preconizado, que é dentro dessas diferentes práticas, que uma coisa não desdiz a outra, né? Não é que uma coisa diz uma coisa, outra coisa diz outra. Na realidade, todas falam das mesmas questões em relação às individualidades, assim, de você aplicar as estratégias de uma forma individual. Como que você vê isso, assim, essa aplicação e esse entendimento do que faz sentido também, né, para determinadas situações? Tudo deve ser visto, utilizado e praticado à luz da individualidade. Então, por exemplo, eu falo que raspar a língua melhora a digestão e, logicamente, ajuda a desinflamar. Raspar a língua é para todos? Provavelmente não. Algumas que vão raspar a língua não vão ter tantos benefícios. Perfeito. Ou outras pessoas já têm aquela língua, talvez, muito machucada por conta do tempo, por conta da genética, aquela língua geográfica, né? Que talvez naquele momento não seja o ideal dela raspar. Então, o bochecho com óleo de gergelim é ideal para todo mundo? Provavelmente não. Se aquela pessoa tiver um machucado ali na boca, alguma coisa que tenha acontecido, uma retração, talvez naquele momento o bochecho não seja tão interessante. Assim como também a massagem, né? Eu indico a massagem com óleo e tem indicação também da massagem com a escova, que é uma massagem a seco. A massagem com óleo é mais relaxante. A massagem com a escova é mais vigorante. Então depende de como que você acorda, de como que está o seu dia, de como que está a sua digestão. Então, num primeiro momento, a gente precisa se auto-observar. Auto-observação
até para como que está o nosso ciclo menstrual, né? Quando a gente vai fazer, sei lá, um método natural de prevenção de gravidez, o Billings, o Creighton. A mulher ela tem que observar o mês inteiro, fazer diversas anotações para entender como que é o ciclo dela. Para entender a fase que ela está mais lubrificada, mais seca, menos lubrificada. E o ciclo menstrual, assim como a nossa vida, é movimento. É movimento. Se ela estiver sempre molhada, tá errado. Se ela estiver sempre seca, tá errado. Porque tá faltando movimento, tá faltando ali um equilíbrio entre os elementos do corpo, ar, o fogo, o éter, terra e água. Então, quando você se observa, você começa a entender o que está faltando para equilibrar esse movimento. É uma raspagem? É um pé na areia? Nem todo dia, eu moro praticamente em frente à praia. Eu não vou todos os dias botar o pé na areia. Eu entendo quando eu preciso mais. Tá ali na praia, dar um mergulho. Ou ir para a floresta, né? O carnaval inteiro agora. Eu passei quase que dentro da floresta. Aluguei uma casa, não saí de dentro da casa, dentro de um condomínio bem no meio do mato. Então, eu estava precisando disso, de fazer essa reconexão, né? Porque nós fomos retirados por conta da vida contemporânea do nosso centro. E o nosso centro é a conexão com o universo, com a natureza e também Deus. Então, por conta desse afastamento, e aí já entra a espiritualidade, eu não sei se o biohacking fala sobre isso. Fala. Porque por conta desse afastamento de si próprio, né? Então, essa falta de conexão com a natureza, com você, que a gente faz parte de tudo isso. E o afastamento do homem com Deus, por conta de Deus, né? Por conta dessa vida cotidiana, as coisas ficam no automático. Então, tá todo mundo no automático, ninguém se observa. Será que não é por isso que uma rotina diária, que às vezes a pessoa acha que é muito simples, já não dá muito resultado? Porque essa pessoa está se reconectando. E tá também, a indicação da rotina diária é fazer uma meditação, uma oração. E essa pessoa também está se reconectando com a mente mais inteligente do universo, que é Deus. Né? Então, se a gente fala de mentalidade, a gente precisa entender que essa conexão ela tem que ser feita de uma via de mão única, né? Perfeito, perfeito. Maravilhoso, Pri. E é muito interessante, o biohacking, só para fazer um adendo aqui em relação a essas questões, quando ele começou a ficar hypado, na verdade, muita gente usou no sentido de eu quero alta performance, porque eu quero produzir mais, eu quero tomar o melhor suplemento para ficar ou mais esperto, né? Ficar mais, quero produzir mais, quero focar mais, quero concentrar mais, quero ficar mais, enfim, quero fazer mais, né? Essa coisa da alta performance, alta produtividade. Então, o biohacking ficou muito conhecido por causa disso. E aí, boa parte da essência, assim, do que é o biohacking foi perdida, mas por uma desconexão mesmo, né? Do que se vai utilizando algumas ferramentas, né? Porque quando a gente vai utilizar uma prática, uma ferramenta, porque o que é o biohacking? Essa arte de você se observar, de auto-observação, de se estudar profundamente e de você utilizar, né? Desde práticas ancestrais até a tecnologia também, né? Porque não? A gente tem formas de analisar a nossa genética, né? Então a gente consegue fazer um mapeamento ali do nosso DNA, então isso é uma... Tudo bem, né? Eu até falei sobre isso na live de xamanismo também. Tipo, a gente hoje em dia precisa de uma tecnologia para dizer quem a gente é, né? Como se a gente precisa de uma... Mas ainda precisamos, né? De algumas ferramentas para monitorar nosso sono, para dizer quantos de corpos cetônicos a gente produz, né? Para ver, né? Fazer nossos exames sanguíneos. Isso é maravilhoso que a gente tem de avanço da tecnologia e utilizar isso a nosso favor. E aí, só que o biohacking clássico, o biohacking, né? Não clássico, mas o biohacking mais, assim, distorcido da sua essência, ele era essa coisa de tomar nootrópico, produzir, fazer, focar e fazer práticas e sauna, banho de gelo, sem uma conexão do porquê exatamente daquilo, né? Por que eu quero ficar mais jovem, cada vez mais jovem, mais longevidade, né? Então, tinha isso. E aí, hoje, eu trago o biohacking, né? Dentro dessa questão do biohacking ancestral, e essa consciência, isso mudou muito, né? Desde que eu fui pro evento em Amsterdã no ano passado, assim, e que eles trazem já, dentro desse contexto, as estratégias de expansão de consciência, né? Então, hoje, dentro do biohacking,
a temática expansão de consciência é a temática mais importante, porque qual é o lugar que você está fazendo isso, né? Então, isso é extremamente importante. Então, as práticas e os ancestrais, né? Tanto as práticas ancestrais Ayurveda e a Santa Iddelgarda, a essência é essa, né? A conexão com a nossa, né? Com o nosso ser. E aí, utilizar a nossa mente, né? Utilizar a nossa mente a nosso favor. Porque a mente que é a que mais tem uma série de questões ali, exato, que faz a gente escorregar. Exato. Então, você fazer as práticas, por isso que as práticas, né, que você falou muito bem, as práticas, as rotinas, elas são muito importantes, porque elas vão condicionando ali a nossa mente, fazendo com que a gente relembre e direcionando sempre, né, pra gente não se perder, né? E tudo é treino, né? Para você utilizar a sua mentalidade a seu favor, você tem que treinar ela. E as práticas de biohacking auxiliam você na caminhada da utilização da mentalidade. E aí, quando eu olho para isso, para essa frase, né? Tudo é treinável, tudo é treino, eu volto para Santa Iddelgarda e olho para ela desse lugar que eu tô agora, tentando entender o seguinte. Ela foi uma monja beneditina. Ela entrou no mosteiro com 10 anos e se iniciou na vida religiosa aos 15, 16. Logo, ela viveu a vida dela inteira dentro de um mosteiro. Uau. Quem vive no mosteiro, rotina. Acorda 4 da manhã para orar. Aí depois tem a rotina do não sei do que. Aí depois vai tomar o café da manhã ou faz jejum, né? Faz muito jejum dentro da Igreja Católica. Muito jejum se faz dentro da Igreja Católica. Aí depois tem lá a rotina. Os mosteiros beneditinos, né? A regra de São Bento, ela segue uma regra que se chama ora et labora. O que é isso? Orar e trabalhar. Então, os beneditinos, eles trabalham na educação, eles trabalham com arte, com pintura, eles trabalham na terra, então eles plantam. Quando eu fui lá no mosteiro da Santa, o mosteiro dela tem uma extensão imensa de vinícolas, eles produzem vinho, eles produzem biscoito, eles produzem massa de macarrão, né, com trigo, que eles fazem, eles produzem, então eles são agro, entendeu? Eles têm o pé na terra, tem foto lá, tem foto das irmãs colhendo as uvas e produzindo vinho, e assim, é um mosteiro feminino. Então, todas as mulheres trabalham lá de forma cíclica, fazendo vinho, seguindo uma rotina de oração, seguindo uma rotina de estudo, de trabalho de cantos. Então, os beneditinos, eles cantam. Teve um dia que eu entrei lá na igreja da Santa, porque eu fui na igreja dela toda hora. Eu peguei um hotel bem perto, eu subi e descia, subi e descia, subi e descia. E aí, na hora que eu falava, eu quero ir lá tomar um café. Aí eu fui lá no mosteiro tomar um café. Quando eu cheguei, eu ouvi um canto, né? Eu falei, tá tocando os cantos gregorianos da Santa. Achei que era alguma coisa no alto-falante. Quando eu entrei na igreja, elas estavam do lado, todas as mulheres, as monjas, né, as freiras, cantando. E aí eu li lá, depois que tá tudo em alemão, né? Depois eu entendi que tem horários de cânticos. Então tem horários que elas vão lá para dentro da igreja e cantam. Então é tudo organizado, é tudo, sabe? Às 3 horas da tarde é isso, às 4 horas da tarde. Elas seguem uma rotina desde a hora que acorda. E dentro dessa rotina de trabalho tem também a rotina da conexão. Perfeito. Com a natureza. Então, talvez por isso que os beneditinos, posso estar errada, né? Que são diferentes dos circenses, enfim. Eles têm mais essa mística, porque tem mais essa conexão, sabe? Mais esse estudo com a natureza. Cada um tem a sua particularidade. Então, eu entendo assim, que por conta de toda essa rotina, para essas pessoas religiosas também, né? E outras sociedades, outras culturas, né? Os budistas também, que tem toda uma rotina ali de meditação e tal. Eu acredito que para eles é mais fácil chegar a um determinado ponto de expansão de consciência e ter mais contato com o mundo espiritual. Porque são 3 planos, né? Plano físico, plano mental, a minha mente, e o plano espiritual.
Até tem um chapéu do Papa que fala mais ou menos isso, de que eles não usam mais agora. Mas é isso, assim, eu acho que para ter essa conexão, você tem que ter esse contato, essa rotina, tudo isso. Uau! Incrível, Pri. É. E é muito, né? E não a conexão espiritual, ela vai muito além. A prática religiosa, ela é extremamente interessante e é muito importante isso para mim. E eu vi isso, a minha história dentro da religião católica, ela é muito forte, né? Muita gente não sabe, mas eu já quis ser freira aos 13 anos. Eu tinha certeza que eu ia ficar num convento. Eu tinha já uma prática religiosa desde muito novinha, assim, uma conexão muito extensa, né? Meu nome é por causa da promessa que a minha mãe fez a Santa Cássia, tem toda uma história ligado a isso, assim. Então, essa conexão e fazer isso de um contexto e sem preconceitos, né? E nem de julgar nenhuma outra prática religiosa. É muito mais fácil para mim, mas eu sinto que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade, né? Tanto de se abrir para outras coisas, como também entender que existe uma correlação muito fina entre a saúde espiritual e a saúde do corpo físico. Assim. Uma coisa não existe sem a outra. Então, um corpo fraco também você vai ter dificuldades com sua vida espiritual e Claro. a vida espiritual fraca, isso vai levar também a questões do corpo mental e físico. Eu vou até trazer esse papo para um outro gancho, porque às vezes a gente olha para pessoas que são fracas no corpo físico, né? Mas a gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, como que aquela mulher tão frágil é forte. Uhum. E a gente olha para a vida interior dela e a gente vê que ela tem uma vida interior ordenada. Um exemplo clássico é a Madre Teresa de Calcutá. Você olha para ela, você vê ela tão pequenininha, tão magrinha, né? Carregando pessoas no colo. E aí você olha para aquilo, nossa, de onde que vem essa força? Vem da espiritualidade. Uau. É a força interior. Às vezes a gente... Uau. E aí, para você chegar nesse nível, né? A gente não vai ser uma Madre Teresa de Calcutá. Bom, tomara que seja, mas enfim. Sim, é o objetivo. Até chegar nesse nível é um trabalho intenso de força interior, de mentalidade e conexão com Deus. Porque está tudo conectado, né? Ele que sustenta através da graça. E aí, quando a gente olha para uma pessoa, às vezes, sei lá, Rita, com uma doença grave, né? Fala, nossa, como que aquela pessoa com essa doença grave, ela tá ali, né, bem-estar, ela tá se sentindo bem. A gente sabe que tem ali um câncer grave, mas ela está se sentindo bem. E aí é essa pessoa, é uma pessoa que tem uma força interior muito grande, uma conexão com si própria, uma conexão com Deus. E que muitas das vezes pode ser que venha a ter ali um milagre aconteça. Porque essa conexão, ela tem que existir. É que nem aquela história da mulher que sangrava muito, que ela foi lá, soube que o Cristo estava lá fazendo milagres, e ela correu atrás dele porque ela já estava sangrando há 40 anos e nada parava, aquele sangramento da mulher. E aí, ninguém podia pegar nela, tocar nela, que ela era impura, né? Porque ela sangrava sem parar. O que aconteceu? Quando ela soube que ela estava lá, ela se passou no meio da multidão e tocou nas vestes do Cristo, nem tocou no Cristo. E aí, automaticamente, ela parou de sangrar. E ele sente que sai uma energia de dentro dele, ele sente. Ele volta para falar com ela, e aí ela chorando, o Senhor me curou, né? E aí ele fala, não. A sua fé te curou. Então, a fé é o processo de acreditar. Ela acreditava ardentemente. É claro que a gente sabe que tem esses milagres por trás, né? Ele está sendo humilde. E falar, não, a sua fé te curou. Mas o que ele quer dizer é que sem a sua fé, eu não te curaria. Uau. Sem você... Não, se você não acreditasse em mim, não acreditasse que eu poderia te promover esse benefício, você não estaria provavelmente curada. Então, é um trabalho em conjunto, é um trabalho interior de fé, de conexão, de rotina, de práticas de biohacking. São práticas que conectam a nossa fé, né? Que ajudam a expandir a nossa consciência para a gente conseguir
trabalhar esse processo. E não é fácil. Até a gente que está inserida dentro disso, né, Rita? Total. Fica assim, nossa, é isso mesmo? Peraí, é isso que está acontecendo? Não, e você não sabe, depois da ligação que a gente se falou ontem, aconteceram ainda mais coisas, assim. Eu que eu tenho falei, nossa, certeza. não é possível. Aí veio de novo, é possível. A nossa mente Dentro da... a nossa mente é tão limitada que o não é possível vem, né, ainda. primeiro. Tipo, não, é possível acontecer. E Pri, nossa, Pri, esse assunto enche muito meu coração, assim, ainda mais poder conversar com você nessa frequência que você tem é extraordinário, assim. Uma outra coisa que eu queria falar, pro pessoal que quer, quem é do mental, que a gente também, né, a gente somos todos os três corpos, né, mas às vezes tem gente que precisa mais passar pelo mental para conseguir chegar em algum lugar. Sim. Para sentir de fato essa conexão, né? Nem precisaria, mas enfim. Tem dois autores, tem dois livros que eu gosto muito. Um deles, que fala muito dessa questão, é o Bruce Lipton, que fala o livro A Biologia da Crença. Você tem ele aí. Você vai no congresso dele, né? Ele vai estar aqui no Brasil em agosto, eu acho. Obviamente, estaremos lá. O Bruce Lipton, A Biologia da Crença é um excelente livro. E os trabalhos do Joe Dispenza. E o Joe Dispenza, o último livro dele, que é Como se tornar sobrenatural, ele tem outro também que chama Você é o Placebo. E o Joe Dispenza, ele é um cara fantástico, ele é um cientista. E ele é um dos maiores pesquisadores em epigenética. Então, quando eu comecei a ter contato, eu já estudava epigenética desde a época lá de 2009. E aí, você falou uma coisa muito interessante, assim, dessa questão dos milagres, né? E a epigenética, ela explica muito isso, né? Essa reprogramação, que é praticamente você... Assim, um cientista, eu brinco assim, não tem como um cientista não ter uma conexão espiritual, porque é impossível você começar a estudar tão profundamente, ainda mais temas tão profundos, né? Epigenética, os genes, a microbiota. São coisas tão impactantes que é impossível você não acreditar que existe algo superior que tem ali um comando daquilo, né? E aí o Joe Dispenza, ele tem um trabalho muito lindo de fazer essa conexão entre os mecanismos epigenéticos. Então ele tem ali, né, as formas fisiológicas, bioquímicas, né, e de expressão gênica para explicar tudo isso. E aí isso fica muito mais fácil para algumas pessoas entenderem. Então, o livro Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza, eu recomendo bastante. Você é o placebo. E aí tem um ponto super importante para quem é profissional também, que ele fala assim, essa conexão de quem está prescrevendo a estratégia, quando você de fato acredita, porque não é só, mas aí o paciente não acredita muito, que aquele vai ajudar. O profissional tem plena convicção que aquilo ali, ele tem um efeito benéfico para aquela pessoa, que é aquilo, com certeza, né? Então, e ele também fala, né, o Joe Dispenza, ele fala também dessas conexões que a Santa e o Dr. Igor Strelo, que estudou já, muito Santa, o Dr. Erza, que já está morto, ele fala muito sobre o impacto do nosso corpo físico através da coluna vertebral. E a Santa Delgarda também trabalha da mesma forma. E eu peguei esse trabalho dela e conectei com o meu trabalho. Porque a gente não pode também ficar preso no ensinamento lá do ano 1000, né? Do ano 5 antes de Cristo. A gente tem que pegar e conectar isso com a nossa atualidade, com a nossa realidade, entender as nossas circunstâncias. E isso que você falou de todos esses autores é bem interessante, porque eles fazem essas conexões também através de experiência. E o mais importante de tudo, que você falou, não tem como ser um cientista separado. É muito difícil, porque a ciência, ela quer sempre só comprovação numérica, matemática. E o universo, a medicina, ela não é matemática. Muito menos a genética. Lembra que eu te contei? Quem é o pai da genética? Mendel. Mendel, ele era um religioso, sacerdote, padre.
quem foi que descobriu o Big Bang. Isso, quando eu falo na minha rede social, dá um quiprocó. Que as pessoas elas não conseguem separar a simbologia bíblica, o Gênesis, o mundo sendo criado em 7 dias, do Big Bang. Só que para acontecer, a gente precisa da matéria acontecendo. E o mundo, a galáxia, ela começou com o Big Bang. Quem foi que descobriu isso? Um sacerdote franciscano. Ele era inglês, amigo do Einstein. Um padre que descobriu o Big Bang. Vocês podem jogar no Google, eu esqueci o nome dele, eu acho que é George, alguma coisa. Então, olha só, a gente está falando de um cientista religioso, né? Que segue ali, que professa um tipo de fé. Maravilha. Então, se ele também não acreditasse que era só o mundo espiritual, né? O mundo se fez em 7 dias. Se ele não entendesse que existe um mundo material acontecendo em conjunto com o plano espiritual, ele talvez não fosse colocar em frente a pesquisa do Big Bang e não tivesse descoberto que realmente aconteceu uma explosão e a partir dessa explosão gases foram produzidos e a partir desses gases os átomos, os elétrons, os prótons foram se conectando, sendo produzidos e o universo foi formado. Isso aconteceu em 7 dias? Não. Isso aconteceu em milênios, milhões de anos. Só que para Deus não existe tempo. Ele simplesmente entende? Então, foram 6 dias e o último dia ele descansou. Só que para nossa realidade, para o plano físico, esse levou 200, sei lá, 70 milhões de anos para o planeta Terra aparecer e etc. E isso a gente consegue provar com a ciência através do carbono, né? Do carbono e de outras coisas. Mas é isso, assim, não tem como trabalhar sem fazer essa conexão. E tem coisa que a gente não vai saber explicar, né? Tá com muita dúvida, pergunta lá passando, pergunta para Deus, vai que ele te responde. Para mim, ele tem respondido tanto que eu, às vezes, até duvido que aquilo ali é uma resposta. Eles respondem mesmo, né, Pri? Respondem mesmo. Assim, mais fácil do que a gente imagina, que a gente foi... E quando a gente fala assim, né, que boa parte da nossa evolução espiritual ela é voltada a esse retorno para casa, né, retorno para o nosso lar, esse retorno de conexão mesmo que a gente perdeu, por várias razões, assim. Nossa, daria um outro tema de uma live, já até me veio aqui, de como viver, né, o céu na terra. Como é que a gente faz porque tem gente que vai e se perde um pouco nesse caminho também, isso seria um outro tema de live, assim. Mas só para deixar numa coisa mais concreta e mais factível para algumas pessoas começarem a praticar, né, já assim nas suas vidas, o que a Santa Idelgarda traz especificamente para a saúde feminina que você poderia já trazer de algumas recomendações gerais, assim, a gente sabe que sempre questão da individualidade, assim, mas disso, né, tanto para as mulheres que sofrem com essas questões do ciclo, para mulheres na perimenopausa, né, ou menopausa, o que a Santa ela traz, assim, especificamente sobre saúde feminina? A rotina, ao acordar, né, olhar para o céu, orar, agradecer, a gente sabe que esse movimento, só da gente olhar para o céu, ele já ativa o cortisol, já regula o nosso ciclo circadiano. Além disso, ela manda olhar para o verde, porque ela diz que o verde, né, as plantas, elas são ricas em uma energia chamada viríditas e que esse verde, ali, o orvalho da manhã no verde, lava os olhos, principalmente de quem tem problema ocular, oftalmológico. Ela também manda, ao acordar, fazer um bochecho com água gelada, porque ela diz que isso fortalece os dentes. Então, olha, a gente está chegando lá na água gelada. Ela fala que isso fortalece os dentes. E ela manda também praticar sauna, massagem, a sauna para detoxificação. E ela diz que é interessante colocar dentro da sauna castanhas portuguesas. Porque melhora o aroma da castanha portuguesa, e dentro dela
melhora também o metabolismo hepático por quê? Para você ter um ciclo bem regular, você precisa tratar do fígado. Perfeito. É por conta do fígado que a predominância estrogênica se instala, né? O fígado sobrecarregado não consegue detoxificar corretamente o estrogênio e aí você tem uma predominância estrogênica. Então, ela foca muito no cuidado do fígado. Ela fala de ervas também para usar para o fígado. Então, saúde feminina tem o que a gente já sabe, Artemisia, Vitex, né? Ela fala muito da sálvia. A sálvia é ótima para a saúde feminina, segundo a Santa. E o jejum, ela diz que nem todo mundo pode fazer jejum, isso vai depender das emoções que estão permeando aquela pessoa ali naquele momento. E aí isso vai depender, cada um vai descobrir através da sua auto-observação. E é basicamente isso, e essa conexão mesmo, não esquecer da filiação divina, né? Que nós somos filhos de Deus Pai, então tem que ter essa conexão também. Nossa, maravilhoso, Pri. E é muito interessante assim, o quanto esse seu trabalho de resgate com a Santa Idelgarda, ela é fundamental, porque a ciência já vem trazendo isso, né? Colocar o pé na grama, olhar a luz do dia, ver mais verde, o banho de floresta, né? Que começou com os japoneses, mas certamente essa sabedoria ancestral, ela vai passando, né? Ela vai passando de ancestralidades, assim, né? Só que ninguém sabia quem era Santa Idelgarda, né? E você está conseguindo honrar uma sabedoria, apesar dela estar nos livros de fitoterapia. Qualquer livro de fitoterapia bom que você vai estudar a história da fitoterapia, do uso das ervas e das plantas, tem a Santa Idelgarda lá. E tem o Plínio também. Que essa é uma história mais louca. Eu vou contar rapidamente, Pri. Conta! A Pri já contou numa das lives dela, né? Uma das histórias que a gente tem, que foi uma das histórias mais extraordinárias, que a gente começou a entrar nesse mundo extraordinário. E é muito bom. Estou procurando o livro dele aqui. Quando você se abre para o mundo extraordinário, coisas extraordinárias começam a acontecer de fato, né? E a coisa mais extraordinária que tudo mudou na nossa vida, minha e da Pri, ela foi dormir na minha casa um pouco antes da pandemia. Foi em março, um pouco antes da pandemia. E aí, nessa noite, a gente teve uma conversa, assim, profunda, e muitos papos, enfim, profundos. E aí eu tive um sonho com uma senhora que entrava na varanda da minha casa. E eu tinha várias pedras, ainda tenho, né? Não sei como tá hoje na minha outra casa, que foi alagada. Mas, enfim, eu gosto de deixá-las no chão, alguns, né? Tem o meu cristal de quartzo para tocar. Enfim, e aí ela chegava assim e espalhava assim essas pedras todas e ela sentava na minha varanda e dizia assim, você precisa conversar com o Plínio, essa senhora. Até então, eu nunca tinha ouvido falar na Santa Idelgarda, tinha talvez lido num dos livros de fitoterapia, mas não tinha gravado, né? A Santa Idelgarda. Nem o Plínio. Nem o que é Plínio. E aí eu lembro que no sonho eu falava, mas quem é Plínio? Me explica quem é Plínio. E aí ela falava, você vai ter que procurar o Plínio e tudo mais. Eu acordei, preciso te contar esse sonho. Tem vários outros detalhes dentro do sonho. Mas enfim, a gente acabou conectando que era a Santa Idelgarda que apareceu lá, por todos os traços. 2 dias depois desse sonho, eu conheci a Santa Idelgarda e descobri que tinha um filme dela. Eu fui assistir o filme dela e no filme dela, o monge dela chega assim, olha, Idelgarda, eu tenho aqui diversos livros que o fulano de tal passou aqui e eu peguei para você ler. São livros de medicina. Aí ela pega os livros e ela fala, nossa, que bom o livro do Plínio. Aí eu falei, não, tá de sacanagem. Aí eu tirei foto dessa parte. Eu lembro pra até Rita, eu falei, Rita, olha o Plínio. Aí a gente foi pesquisar e descobrimos que o Plínio era um romano que estudava medicina natural. E foi aí que tudo começou e mudou completamente. Porque assim, foi uma coisa extraordinária. Imagina, você tem um sonho 2 dias depois. Então, esses são os sinais. Quando você tá atenta, porque se fosse qualquer eu sempre gostei de me treinar muito, de lembrar dos meus sonhos, né? Então isso, né?
de entrar nesse estado para lembrar sonhos e pedir sempre, 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 assim, antes de dormir, ao acordar, eu sempre peço muito direcionamento. Essa conexão, ela é sempre nutrida, porque a gente, vez ou outra, a gente cai, mas isso sempre, assim, toda noite. E aí isso foi muito forte, assim, e esse impulso, né, tudo isso que aconteceu, foi um sinal para mim, porque o livro de chás e shots, ele veio depois disso, porque ele não estava na minha pauta de escrever. Eu ia um outro livro. E aí, quando veio isso, esse resgate, nossa, tem que investigar mais esse resgate das plantas e das ervas. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E essa conexão maior com a natureza. E aí, eu morava em São Paulo na época, né? Foi bem pré-pandemia. Então, imagina, a Santa chegou derrubando tudo, pegando os cristais, tudo, um pouco antes da pandemia. Então, foi mais sinal. Ir para a natureza, ir para a natureza. Foi daí que várias transformações foram acontecendo, assim. Exatamente. E aí é muito incrível, né? Quando a gente tem essa oportunidade, não é porque eu e a pessoa somos pessoas especiais e temos acesso a isso. Nós somos pessoas comuns que se conectam e que tem essa vivência, né? E eu acho que essa prática de fazer isso há muito tempo e estar sempre nessa busca, sem julgamentos, né? Eu me abro muito para várias vertentes e aquilo que vai me conectando, que vai me trazendo associações, então tudo isso vai enriquecendo muito. E esse trabalho, inclusive com as mulheres, né, que eu tenho feito, ele é um trabalho completamente nessa conexão de que alguém falou assim, tem que fazer, é isso, né? Completamente nesse contexto intuitivo e ao mesmo tempo, né, utilizando que nós mulheres somos muito intuitivas. Então é isso que a gente precisa sempre se conectar. Somos criativas demais, intuitivas demais, né? Então, e você sabe que tem uma simbólica também com essa questão de que nós somos mais essência, nós somos mais criação, né? Nós que gestamos. Nós somos mais intuição. E o homem, ele é mais pé no chão, né? Mais força. Quando eu digo força, não falo de força física. Perfeito. Ele é mais rude, ele é mais duro, né? A mulher é mais flexível, o homem é mais duro. E tem uma simbólica da criação. O homem, ele foi criado a partir do barro, né? O barro é duro. Então, o homem, ele é mais duro, mais forte. Aquele lugar Brumadinho, né? Uhum. Teve aquele acidente com barro. Tem pessoas ainda, enfim, mortas lá embaixo até hoje, porque eles não conseguiram furar o barro e resgatar aquelas cidades que foram cobertas. Então, isso é o barro. A mulher, ela vem da costela do Adão. Ela vem da carne. Ela é essência. Ela é, entendeu? Ela é mais flexível. Ela vem do ser humano e não de um produto da natureza. Então, por isso que ela tem uma conexão maior. Ela tem mais essência dentro dela. Então, tem também uma explicação simbólica nisso aí. É bem legal. Se soubesse utilizar a linguagem simbólica na nossa vida, seria muito mais fácil viver, né? Para muitas pessoas que têm uma mente confusa, né? E às vezes quadrada, né? Que enquadra um conceito e não consegue transcender, né? Algumas ideias, né? E algumas coisas. Nossa, Pri, Adorei! Fala pra gente agora um pouquinho da prática de biohacking. O que você indica para as pessoas fazerem na rotina? Boa. Inclusive, basicamente é a santa, assim. É muito estranho. As práticas de biohacking, a prática mais simples é o grounding, né? Que é você colocar o pé na grama, ou colocar o pé na areia do mar, junto com a água do mar. Esse processo de troca eletromagnética, de você receber elétrons da Terra, ele é fundamental para neutralizar o estresse oxidativo. Então, ele é fundamental você receber elétrons da Terra, que a gente perde muito nessa coisa tecnológica, né? A gente tem essa poluição eletromagnética. Eu vou até fazer uma observação, porque as pessoas às vezes me escrevem e falam, mas eu não tenho terra, eu não tenho natureza aqui. Bom, aqui no meu quintal, o que eu faço? Tem vaso de planta, né? Tudo bem, eu tenho quintal, mas dá pra ter dentro de casa também. A pessoa pode colocar a mão dentro da terra do vaso. Isso. Qualquer contato com a terra.
É. Agora, esses dias eu estava fazendo esse trabalho de conexão de novo, eu chegava ali na hora, pegava a Mora, pegava a minha romã e falava com ela, tipo, você era meio maluca, É isso. mas não, você está ali estabelecendo aquela conexão, porque todos nós viemos de um ponto em comum, né? Então, todos nós temos essa conexão. A gente tem também elétrons, prótons, nêutrons dentro da gente que convergem ali. Total, né? A física quântica tem o que rege nossa vida, né? Explica, né? Como que tudo de fato acontece. E aí, a prática de biohacking mais simples é essa, esse contato com a terra, ver o verde também, né? De quando em quando fazer o banho de floresta mesmo, que são 40 minutos em algum lugar, mais natureza, assim. Pode ser um parque, não precisa ser ir para o meio da floresta, né? Mas um parque que você consiga ter mais contato, isso também ajuda a reduzir depressão, ansiedade, isso para mulheres é fundamental. Pressão arterial, doenças crônicas. Total. E as práticas mais avançadas de você treinar a sua resiliência. Então, tanto o choque térmico, né? Você fazer treinos da sua temperatura corporal, seja na sauna, né? Ou no banho gelado, eles são formas de você trabalhar a sua resiliência. Isso é muito importante dentro do biohacking, porque quando você treina a sua capacidade de adaptação física, você consegue lidar com as mudanças não físicas. Melhor. Olha que interessante. Eu falei sobre isso anteontem eu fiz uma live aqui sobre as emoções, sobre a cura das crenças, a cura das emoções. E aí eu dei um exemplo que foi o seguinte. Falei, gente, vamos olhar para uma tribo de aborígenes australianos. Ou indígenas lá da Amazônia. Numa determinada idade, geralmente com os homens. Eles fazem um ritual. Eles colocam uma luva cheia de formiga venenosa, deixa aquela formiga picando a pessoa ali um tempo. É um sofrimento, né? Os aborígenes também fazem os ritos assim, de iniciação. Depois tira aquela luva e a pessoa vai lá, se cuida e melhora e tal. O que é esse rito de iniciação? É exatamente isso. É treinar a mente para a resiliência. Porque na floresta, aquele menino, quando ele for caçar, se ele der de cara com um tigre, ele tem que agir. Né? Se ele for picado por uma cobra, ele está sozinho, ele tem que ter resiliência para ele conseguir caminhar até o local que ele vai, sei lá, precisar ter ajuda. Então, isso já é utilizado desde os nossos ancestrais. Os índios fazem isso. Resiliência. E aí a pessoa hoje vai falar, eu não consigo tomar um banho gelado porque eu estou saindo da minha zona de conforto. Meu amor, então tu não vai conseguir nada na tua vida. Você não vai, se não mudar o mindset, não vai conseguir prosperidade, né? Que todo mundo quer. Um bom relacionamento. Ou melhorar um relacionamento que está ruim. Não vai conseguir melhorar a saúde. Porque precisa trabalhar a resiliência. Então, essa questão do banho gelado, o Ayurveda também manda fazer isso. Ele manda você tomar um banho morno quando acordar. E no final do banho, do pescoço para baixo, você toma um banho gelado. Perfeito. Que é para trabalhar essa resiliência, né? Você sair ali um pouco daquela sua zona de conforto para começar o dia. E a gente sabe também que, cientificamente, isso melhora a imunidade, melhora a foco e cognição, né? Total. É uma das formas, inclusive, de você melhorar a sua estabilização dos níveis de dopamina, né? E aí tem gente que fica querendo tomar coisas, tomar mais café, tomar mais isso, mais aquilo para focar e concentrar. Bastava tomar um banho gelado, né? Fazer já ajuda muito. Não precisa nem molhar a cabeça, gente. Do pescoço para baixo. Isso, do pescoço para baixo já funciona. E aí tem vários níveis, né? De você fazer isso, do mergulho no gelo. Para mim, Pri, a coisa mais... Você sabe que eu sou essa pessoa que gosto de trabalhar minha resiliência, às vezes em situações extremas, mas porque, para mim, é o que, para mim, me ajuda muito, né? Hoje, inclusive, estou passando por uma situação que, se fosse antiga, estaria extremamente ansiosa. Ai, meu Deus, minha casa, perdi isso, perdi aquilo.
estaria extremamente numa outra vibração. E eu tô assim, e tem coisas extraordinárias acontecendo. Mas, enfim, para dizer que quando eu vou para as aldeias indígenas, né, eu gosto de ir para a aldeia indígena e me submeter a situações assim que muita gente pergunta, mas você não tem medo de ir para a aldeia? Você fica lá dormindo no meio da floresta amazônica, né, sem nada, pega 8 horas de barco, né, dorme de rede e tem uma série de coisas que são complexas lá, né, e tudo mais. Mas para mim isso me fortalece tanto de um jeito, trabalha tanto a minha resiliência em um nível, não é que eu não tenho medo, é óbvio que eu tenho medo. Claro. Porque assim, eu acordo no meio da noite para com vontade de fazer xixi, de ir ao banheiro. Que banheiro que você vai, né? Pra onde Com aranha ali em cima da oca. Com a aranha ali no seu tumbreu, que você tem que pegar ali sua lanterninha, tá aí o repelente natural o tempo inteiro para se proteger, enfim, situações, a roupa você lava, mas não seca, né? Você não pode levar muita roupa. É realmente o maior treino de resiliência. E recentemente eu fiz o treino de resiliência indo mergulhar no mar gelado, né? Congelado. Que para mim eu tinha muita dificuldade, né? Com frio. Imagina, eu sou do Nordeste, gosto de calor. E eu tinha todo o inverno eu ficava, ai, nossa, que saco esse frio, ai, que saco. E aí me caiu a ficha assim, gente, eu preciso parar de reclamar do frio. Porque assim, eu preciso honrar todas as fases né, os ciclos, as estações do ano. Eu tinha que essa relação. Então eu fui para lá, fui para um lugar extremamente frio, já para trabalhar essa resiliência máxima, me treinei muito, né, com as práticas para conseguir chegar onde eu cheguei lá. E o mais impressionante, Pri, que assim, o que me fez entrar no mar congelado, eu tava de maiô, sem nada, tirei a roupa. E quando eu me vi, e a minha mente, o estado que minha mente entrou, e esse treino da mente é basicamente o que faz você. Não congelei, não morri. Teve alguns momentos que eu tava, nossa, eu vou morrer. É óbvio que eu vou morrer. Antes, né? Da Rita antiga. E quando eu cheguei lá e falei, nossa, não, vamos treinar isso aqui, é agora. E aí fui lá, entrei, saí, assim, eu não bati uma hora, num minuto, assim, fiquei 5 minutos mergulhada no gelo. Não bati o queixo sequer. Foi total o equilíbrio da mente, assim, falando, nossa, não, eu não tô sentindo frio, meu corpo é capaz de... Exatamente, porque a mente é treinável. Exato. A mente é treinável. Todo mundo... Para quem não sabe, eu pari em 30 minutos. Eu não tive dores do parto, tá? Não senti dor. Só tive dor na hora da expulsão. As pessoas me perguntam, o que você fez? Gente, eu fiz tudo. Eu treinei a minha mente através de meditações guiadas, afirmações positivas a minha gestação inteira. Eu fiz a rotina diária. Tava na pandemia, eu tava mais recolhida dentro de casa. Eu não tava com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta informação acontecendo ao mesmo tempo. Então, talvez não tenha sido isso que, por conta de toda essa resiliência, eu não evoluí para um trabalho de parto sem dor. Né? Claro que doeu lá na hora que o osso abriu, na hora do bucho. Mas antes disso, que é o momento que as mulheres tomam anestesia, eu não tomei anestesia porque precisou. Uau. Entendeu? Então, será que não foi isso, o treino dessa resiliência? E, claro, né? Toda a nossa história de vida. Então, eu e Rita... A gente não veio de berços de ouro, né? A Rita lá do Nordeste, eu aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, até a gente chegar na posição que a gente está, de posição financeira, posição de trabalho, né? Da Rita falar, perdi tudo que estava na minha casa, foda-se, né? Eu consigo me reinventar aqui na Bahia. Da Priscila olhar para a conta bancária dela e falar assim, caraca, eu nunca imaginei que eu ia ter esse número, né? Era algo impalpável. Então, assim... Será que essa resiliência também do nosso modo de vida, das nossas crenças que a gente foi neutralizando e melhorando, entendendo, identificando, porque as crenças também elas impactam muito na nossa resiliência. Porque se a Rita acreditou que ficar mergulhada ali ia estar tudo bem, ficou tudo bem. Se ela acredita que vai morrer, ela tem uma hipotermia. Então, isso tudo impacta na hora do vamos ver. Porque quando o vamos ver chega... O ideal é que a gente esteja pronto. Então, esteja pronta para entrar num tanque congelado. É isso. Né? Uau! Estejam sempre prontas. Esse é o nosso grande recado, assim. E para estar prontas é exatamente todas essas coisas que a gente compartilhou aqui nessa live. Assim,
Nossa, é sem palavras assim para descrever o que é essa conexão e o que é, né, viver dessa forma. E eu tava muito animada, assim, para essa live, Pri, porque realmente, ainda mais depois da nossa conversa de ontem, que é realmente extraordinário. E a gente não vai mais falar, não é possível. É possível. Sempre é possível. É só tirar o não, porque dentro do possível, né? Exato. Então é só tirar o não e é possível. Isso, sempre é possível. Então, nossa, Pri, obrigada pelo seu entrega, pelo seu compartilhar, pelo seu trabalho, pela sua missão, pelo que você faz, que é com amor. Então, esse sempre é o reflexo, né? De quando a gente faz de fato coisas com essência, a gente colhe, né, a essência e a audiência, né, cada vez mais. Pessoas que a gente tem atraído aqui, né, nas redes sociais também, e que nos contam. A gente adora quando vocês contam também as coisas extraordinárias da vida de vocês, porque isso alimenta. Por isso que é muito interessante, né? Tanto do seu trabalho, você tem sua comunidade, né, Saúde Conectada, e eu tenho o Clube da Rita. Isso faz, e quanto mais vocês participarem disso, vocês vão conectando com pessoas que estão ali no mesmo propósito. E que lembra, né? Quando a Priscila me conta, né? E ela me manda ali as coisas que aconteceram extraordinárias dela, eu lembro das minhas também e falo, nossa, é possível. Então vamos lá. Então isso faz esse senso de comunidade, essa troca, ela é fundamental. Então transformar isso em pessoas, juntar isso com pessoas, isso é muito... Exatamente. Muito... E uma coisa muito importante para a nossa evolução, para o nosso conhecimento, é sempre estar tendo contato, conhecendo pessoas diferentes. É claro que a gente se conecta, né? Então, eu sou amiga da Rita, tenho uma conexão com a Rita. Mas quanto mais pessoas diferentes, até com opiniões diferentes e com visões diferentes eu conheço, melhor para o meu trabalho e também melhor para essa pessoa, porque pode ser que ela mude alguma coisa ali dentro da percepção dela e melhore determinado ponto emocional ali que ela precisa treinar e melhorar. Tudo é um treino na mente. Perfeito. Teve gente que colocou aqui que é do clube e é também do Saúde Conectada. Maravilhosa. Tem um monte de gente do clube tá lá. Agora deu aula no Clube da Rita e também, para quem quiser entrar, dias 1 e 2 de abril vai ter o evento Novo Ciclo, que é esse preparo. O evento é gratuito para realmente quem quiser, de fato, entrar, né, no novo ciclo da vida. E esse é o trabalho que eu direciono para as mulheres. Homens também são sempre bem-vindos, mas o foco são as mulheres nesse momento. Então, se quiser participar, é só digitar a palavra ciclos, né, ou ir lá no link do meu perfil, que vocês vão encontrar mais informações. E tem algumas práticas, dessas práticas, e lá no evento eu vou explicar mais detalhes, enfim, de acordo com cada fase, de acordo com cada momento da vida da mulher. É isso. Eu amo, gente. O novo ciclo da Rita é simplesmente sensacional. Sempre eu vou lá tirar uma dúvida ou outra. Eu sou professora, eu dou aula lá, mas eu também sou aluna. Então, esse é o ciclo, né? Esse é o ciclo. E a gente, é isso que é importante, né? Sempre aprende umas com as outras. E isso é muito enriquecedor. Exatamente. Beijo, Rita. Obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos nos ver em breve neste evento. Ai, sim. Aí a gente continua o papo. E assim, por enquanto a gente não pode falar algumas coisas. Mas assim, só acreditem nas coisas extraordinárias. O milagre, assim, o milagre mesmo, né? Ele acontece todos os dias na nossa vida. É só a gente ficar mais atenta. Extraordinárias e milagrosas acontecem na nossa vida sempre. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.